Boa noite, minhas lindas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula hoje. Que a paz do Senhor esteja com você nessa noite de. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados essenciais que nós precisamos ter para a saúde íntima, principalmente nessa fase do climatério da menopausa, que acontecem muitas alterações com os nossos hormônios, com as nossas vitaminas, com o nosso corpo que começa a ficar inflamado, o pH do nosso aparelho reprodutor feminino começa a diminuir e aí começa a vir aquela infecção urinária, aquela candidíase, aquela ardência durante o dia ou durante a relação, a incontinência urinária, que é o escape de xixi, e alguns problemas de saúde, incluindo síndrome do ovário policístico, endometriose e adenomiose. Então, se você está sofrendo algum desses sintomas, minha linda, seja muito bem-vinda. Tá um prazer, é um prazer para mim estar aqui ao longo dessa semana junto com você, falando sobre esse assunto, sobre esses assuntos que, na verdade, eu amo falar sobre isso, sobre saúde da mulher, num geral, né? Principalmente nessa fase do climatério da menopausa. Vai deixando aqui embaixo nos comentários de onde que você está me assistindo. Ó, a Sandra falou que está acompanhando todos os dias. Muito obrigada, Sandra. Boa noite a todas as mulheres. Doutora, que bênção que está sendo acompanhar essas lives. Mulherada do Amapá, mulherada de Recife, Pernambuco. Que bom, gente. Vai deixando aqui embaixo nos comentários de onde você está me assistindo. Rondônia, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Sinop, Mato Grosso. Já fui para Sinop, Sueli. É longe, hein? E quente. Mas eu lembro de ter isso para Sorriso, Sinop, São Paulo, Rio de Janeiro, sou da Bahia. Ótimo, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e mesmo que a nossa aula seja para as mulheres que participaram do nosso evento, porque esse evento está sendo exclusivo para vocês que receberam esse link. Mas você pode compartilhar com as suas amigas. Então, antes de tudo, pega essa flechinha aqui embaixo da tela, compartilhe com as suas amigas que tem no WhatsApp, mande para os grupos de mulheres que você tem ali no WhatsApp, deixa o seu like e também já segue o nosso canal se você ainda não está inscrita. Gente, ó, desde semana passada eu estou pedindo para vocês seguirem, se você ainda não se inscreveu, e dá o seu like. Vai compartilhando com as suas amigas também, que hoje a gente vai falar de um assunto bem importante. Olha só, a gente vai envolver dois aparelhos, né? Dois sistemas. Que o primeiro é o aparelho urinário, que envolve infecção urinária, candidíase e incontinência urinária. E o segundo é o sistema reprodutor, então envolve a síndrome do ovário policístico, a endometriose e a adenomiose. Você se identifica com algum desses sintomas? Você tem algum tipo de doença, você está sofrendo ali, ó, com infecção urinária de repetição, candidíase de repetição. Hoje a nossa live vai ser bem interativa. Vou falar aqui para minha equipe para a gente abrir várias enquetes para a gente ir conversando e se interagindo ao longo da nossa aula, tá? Primeiro assunto da aula de hoje é infecção urinária. Vamos colocar aqui uma enquete. Você tem infecção urinária de repetição? Sim ou não? Coloca aqui para mim que eu quero saber qual que é a votação de vocês. Se vocês têm mais frequência de infecção urinária ou candidíase. Olha só, minha linda, a infecção urinária... Desculpa, você tem infecção Você urinária? tem infecção urinária, sim ou não? De repetição. Minha linda, presta atenção. Todo mundo já com papel? Todo mundo já com caneta? Hoje a nossa aula vai ser 6 conteúdos riquíssimos em sabedoria. Vocês sabem que a nossa aula ela é muito fácil de entender, com todo embasamento científico e o mais importante, é uma linguagem acessível e principalmente as orientações são acessíveis para você conseguir colocar em prática e ter resultados logo, rápido, né? Só que o mais importante de tudo é você saber da individualidade. Nem tudo que é bom vai servir para você, nem tudo que serve para um sintoma que você está sofrendo vai ser recomendado, porque muitas vezes você acaba tendo alguma contraindicação. Então presta atenção aqui, minha linda. 95% da infecção urinária acontece por uma bactéria chamada Escherichia coli. Então, olha só, aquela velha frase, você não é todo mundo, realmente tem uma pequena parcela da população que quando tem infecção urinária não é por essa bactéria. Mas vamos falar mais sobre essa bactéria que todo mundo tem.
Eu tenho, você tem, todas as mulheres que estão aqui me assistindo têm essa bactéria, que ela está já presente no nosso intestino, mas por que acontece de ter infecção urinária? Ó, tô vendo aqui que a maioria não tem infecção urinária de repetição, mas mesmo assim é uma grande quantidade de mulheres que acabam tendo esse terrível sintoma, né, ao longo da vida. O que é de repetição? Para você começar a se preocupar. Se você tem 3 vezes ao ano, teve 2 episódios de infecção urinária, isso já é considerado infecção urinária de repetição. Se você tiver 3 ao longo desse ano, isso também vai ser considerado infecção urinária de repetição. Primeira coisa que você precisa entender, todo mundo tem. E ela vai ser expressa no seu organismo principalmente por 2 episódios. É quando você não tem uma boa higiene, então você tem relação com o seu parceiro e acaba não indo se limpar depois, tomar banho. É bem importante também você sempre urinar depois de ter feito relação sexual e se limpar, né, minha linda? Muitas vezes a gente tem aquela duchinha, aquele esguichozinho ali logo do lado do vaso sanitário. Então, você pode estar utilizando e precisa fazer a sua boa higiene, certo? Outra coisa, que é o segundo ponto, que acaba pegando mais ainda, é a baixa imunidade. Quando que você começa a ficar com baixa imunidade? Quando você começa a ter privação do sono, então não tá dormindo direito. Quando você tem uma má alimentação. E outra coisa é a disbiose intestinal. Como vocês sabem, o nosso intestino, ele é responsável pela formação da nossa imunidade. Então, quando o nosso intestino está saudável, a nossa imunidade está alta. Quando o nosso intestino está ali, ó, todo desequilibrado, com uma disbiose, mais bactérias ruins em comparação às bactérias boas, a nossa imunidade acaba diminuindo e também o uso contínuo de medicamento. Então, mulherada que toma remédio para depressão, para ansiedade contínuo, que toma remédio para pressão, para diabetes, ou outro tipo de medicamento, até mesmo um medicamento para dores, isso é prejudicial e acaba realmente diminuindo a sua imunidade. E aí, o que acontece quando a gente vai para o médico reclamar de infecção urinária, de dor, né? Porque o que você sente com infecção urinária? É dor na hora de urinar, aquela sensação que a bexiga tá sempre cheia, e aí você vai no banheiro e faz só um pinguinho de xixi e é muito ardido. Você tem dor durante o dia, o seu útero dói. Muitas vezes, quando essa infecção urinária ela já tá dias instalados, ela até pode começar a subir pelo seu rim e atacar os rins, dá até um pouco de sangue na urina. Isso em casos mais graves, realmente, quando você não vai logo no início fazer o tratamento. Mas a primeira coisa que um profissional indica quando a gente vai procurá-lo com a queixa de ardência ao urinar por causa da infecção urinária é que tem que tomar antibiótico. E aí, qual que é o problema dos antibióticos? Que ele vai matar todas as bactérias que estão ali no seu trato gastro e também urinário, né? Tanto as bactérias boas como as bactérias ruins. Ele não faz a seleção em só matar as bactérias ruins ou só matar a Escherichia coli, que seria o mais indicado, né? Ele vai matar tudo. E aí, nesse processo, vai junto a Escherichia coli, você, teoricamente, fica bem em relação à sua infecção urinária, mas ele não tem a preocupação de recolonizar depois de ter passado um antibiótico, um probiótico, que são as bactérias boas que vão recolonizar, que vão formar novamente toda a sua flora ou a sua microbiota intestinal. Lembra que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins dentro do nosso intestino. E não tem como a gente ficar sem as ruins. Elas também são importantes por toda a cadeia que envolve a nossa imunidade, que envolve o funcionamento do nosso intestino. Mas o mais importante é fazer com que as boas estejam em maior quantidade em comparação à ruim. Quer ver só um exemplo? Quando você tem uma disbiose intestinal, você fica com muitos gases, você tem uma tendência a ter um intestino mais constipado, e esses gases são fétidos, né? Não é uma produção de gás ou de ar que não tem cheiro. Geralmente eles têm cheiro e um cheiro muito ruim, que também acontece com a infecção urinária, acaba causando odor vaginal. Então, minha linda, o que eu faço para as minhas pacientes, principalmente quando
estão com infecção urinária de repetição? Primeiro, a anamnese detalhada, né? Lembrando que mais de 2, 3 vezes ao ano já é considerado infecção urinária. E quando tem infecção e não tem dor? Aí precisa fazer exame de sangue, Marineide, e fazer um exame para realmente ver se é a Escherichia coli, que é a bactéria que está causando infecção urinária, tá? Então, tem exames de sangue que precisam e podem e devem ser feitos quando você está principalmente no pico da infecção urinária. Segundo, aumentar a sua imunidade, tá? Porque ao aumentar a imunidade, você vai já prevenir novas infecções, porque quando você tá com o intestino saudável, essa é a melhor forma de você cuidar da sua imunidade. Muitas vezes você fica recorrendo a suplementos, a shots, não que eles não sejam saudáveis, mas o mais importante é você cuidar da base, e o intestino é a base. Quando o seu intestino está saudável, desinflamado, você consegue absorver todas as vitaminas da sua alimentação ou da suplementação. Quando você entra em contato com uma pessoa que está gripada, que está ali com vírus, você nem chega perto de pegar essa gripe, nem chega perto de pegar esse vírus, essa bactéria. Então, isso você tem uma qualidade de vida muito melhor, você tem uma prevenção de doenças, você consegue ter uma expectativa de vida mais elevada e, principalmente, o seu intestino fica a quantidade de água recomendada para o seu peso. Vamos fazer uma enquete de quanto água você bebe por dia? A gente pode Perfeito. Várias opções, por exemplo, de 0 a 250 ml, de 250 ml a 500. Vamos colocar ali 500 a 1 litro. Vamos fazer uma enquete, eu quero saber quanto de água você consome. De 500 a 1 litro, de 1 litro a 1 litro e meio e de mais de 1 litro e meio, pode ser? Tá. Ótimo, 3 opções. Para eu saber aqui o quanto que você bebe de água. Porque até mais importante do que você saber a quantidade de água recomendada é saber como que você vai ingerir a água, certo? Então, minha linda, qual que é a melhor forma de você ingerir água? Em grandes blocos, em grandes quantidades. Isso vai ser variado de mulher para mulher, mas é entre 300 a 500 ml de uma única só vez. Por quê? Primeiro motivo, isso vai aumentar o seu peristaltismo intestinal, vai favorecer as mulheres que têm constipação intestinal, o intestino trancado, a ir no banheiro diariamente. Segundo, ele vai ajudar aquelas mulheres que têm retenção hídrica a não ficar mais inchada, com retenção, pálpebras inchadas, dedos inchados, aquele inchaço no final do dia. Terceiro, ele vai ativar o seu sistema linfático. Quando você ativa o seu sistema linfático, mais as toxinas são eliminadas do seu organismo e mais isso é filtrado pelos rins. E aonde que está a infecção urinária? Em toda a sua uretra, né? Então, isso também vai servir. Quando você vai no banheiro urinar, vai ter um grande volume de urina, aquilo vai ser esvaziado de uma grande quantidade, então tem muito mais chance de você conseguir eliminar a bactéria Escherichia coli de uma forma muito mais rápida e principalmente sem que você sofra dor. Porque isso que é o mais ruim, né? A dor da infecção urinária, a ardência. Ó, a gente abriu aqui a enquete de 0 a 1 litro, de 1 litro a 2 litros ou mais de 2 litros. Qual que é a quantidade de água que você bebe ao dia? Respondam aqui o questionário, a enquete, e eu já vou te passar qual que é a continha para você saber quanto que você precisa de consumir água ao dia, tá? Além disso, tem a alimentação, que ajuda muito na infecção urinária. Primeiro, você precisa já ter um contexto de uma alimentação anti-inflamatória e rica em antioxidantes. Vocês sabem que tem muitos alimentos que inflamam o nosso organismo. O açúcar, o excesso de cafeína, o glúten, o leite de vaca e seus derivados, os alimentos industrializados que estão ricos em gorduras ruins, em corantes, em conservantes. Então, tem muitos alimentos que por anos fizeram parte da sua alimentação e aí junta o estilo de vida, um estresse, uma noite mal dormida, às vezes um consumo de bebida alcoólica, algumas mulheres que fazem uso de tabaco, que é o cigarro, isso tudo vai influenciando na nossa imunidade, na inflamação do nosso organismo. Então, a gente precisa ter, primeiro, um contexto de uma alimentação anti-inflamatória, então vem desde alimentos que você vai
colocar no seu café da manhã, chás, shots. E o que eu gosto de passar para as minhas pacientes? Vocês já ouviram falar do chá de cabelo de milho? Sabe o cabelinho de milho, aquele da espiga mesmo, que você, quando compra milho ou pega milho na feira, que vem dentro do sabugo com aqueles cabelinhos? Ele ele é um ótimo chá para infecção urinária, tá? Então você pode fazer a infusão desse chá. Claro, não adianta ficar tomando, gente, sem saber se você não tem alguma contraindicação ao uso desse chá, mas tem outros chás que também servem para isso, como o chá de cavalinha, que é maravilhoso para infecção urinária. Porém, mulheres que têm problema renal não pode fazer uso. Então, se é uma infecção urinária leve, vai adiantar. Se é uma infecção urinária que já subiu para os rins, ele é contraindicado. Então, olha só como que é importante você ter a orientação certa para você, saber se você pode, saber se você não pode. Dica, porque depois disso você nunca mais vai deixar de tomar a quantidade de água que é recomendada para você. Até a quantidade de água é individual de mulher para mulher, que envolve o seu peso. Isso quer dizer que quando você está acima do peso, vai ser uma quantidade. Se você emagrecer, já vai ser outra quantidade. E você precisa ir readaptando essa quantidade conforme o seu peso na balança, tá? Então, pega a seguinte continha. Você vai fazer 0,30 vezes o seu peso em quilos, tá? Então, pega o seu peso na balança. Se você tem 60, 65, 70 quilos, eu tenho 69,5 quilos. Pega 69,5 quilos e faz vezes 0,30. Essa é a quantidade mínima de água que você precisa consumir todos os dias. E todos os dias é de segunda a domingo, não é de segunda a sexta, tá? E agora você vai pegar mais um número, que é o 0,50. O 0,50 você vai também fazer vezes o seu peso na balança. E essa vai ser a quantidade máxima de água que você precisa consumir todos os dias. Então, é importante você ficar dentro desses dois valores. Ai, doutora, mas o que é melhor? Eu ficar perto da quantidade mínima ou ficar perto da quantidade máxima? O importante é você não consumir menos que a quantidade mínima e também não precisa exagerar da quantidade máxima, que já é o recomendado para você. Quer ter um meio termo? Então pega 0,40 e faz vezes o seu peso e consome exatamente essa quantidade que deu no 0,40, tá? Porque ali é realmente o meio termo entre 30 ml por quilo de peso a 50 ml por quilo de peso. Então, gente, ótima orientação e dica fácil de implementar. Quantidade de água recomendada para você e o jeito que você vai beber influencia muito na melhora da sua infecção urinária. Sabe qual que é o jeito errado de tomar água? Ficar assim, ó, de golinho em golinho. Como aqui eu tô dando aula e como eu falo muito, a minha garganta fica seca. Então eu venho aqui, dou uma hidratada na minha garganta, só que fora da aula, no meu dia a dia, no normal, quando eu vou tomar água, eu tomo um copão, tomo meia garrafa, né? Eu tomo realmente uma grande quantidade para melhorar tudo isso, como eu falei, peristaltismo, sistema linfático, a retenção. Outra coisa, quando você faz assim, ó, do jeito errado, você começa a ter vontade de ir no banheiro a cada 30 minutos, aquela vontade chata, você fica retida, com seus dedos inchados, pálpebras inchadas, você tem uma tendência a ter constipação intestinal. Então, olha só, 3 sintomas a gente consegue melhorar justamente consumindo a água da forma correta. E além desses chás que eu estava explicando para vocês, tem outros, né? Que eu trouxe exemplo da cavalinha e do cabelo de milho, mas tem, por exemplo, especiarias como o própolis. Tem o própolis verde, o própolis marrom, que é incrível, gente, para aumentar a sua imunidade. Inclusive, o própolis ele tem um efeito antimicrobiano que é muito indicado para quem está sofrendo com infecção urinária de repetição. Para você escolher uma boa qualidade de própolis, ele precisa ter uma concentração pelo menos acima de 11%. E aí vai muito de marca para marca. Eu já achei de 11, já achei de 14, já achei de 15, já achei até de 21%. Então, depende da marca, você vai achar diferentes concentrações. Não compre se for menos de 11%. E você pode escolher entre o própolis verde e o própolis marrom, tá? O marrom vai ser até mais indicado para quem tem infecção urinária e também tem suplementação, tá?
Infelizmente, a suplementação eu não consigo trazer aqui para vocês, porque ela é muito individual. É um suplemento que ele é extraído da beterraba e quando você coloca ele na quantidade certa para você, porque a infecção urinária, ela também é muito o grau que você está, quanto tempo você está com essa infecção. Então, para algumas pacientes, 7 dias do uso dessa suplementação já vai ser o suficiente, para outras vai ser o uso de 14 dias, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, porque o grau aonde você se encontra, o ponto aonde você se encontra, vai ser a quantidade da dose desse suplemento, se vai ser 1 ou 2 cápsulas, o momento do dia e o tempo que você vai usar, o tempo em dias que você vai utilizar. E ó, a quantidade de própolis também, que é recomendada, é muito individual de mulher para mulher. Isso vai ser relacionado conforme a sua imunidade está hoje, se ela está muito ruim ou se ela está boa, e também conforme o seu peso. Por isso que eu preciso te conhecer, saber o quanto que você pesa, saber qual que é a concentração de própolis que você achou. A gente tem 2 opções de própolis, né? Que é o aquoso, que ele é com base em água, e tem o alcoólico, que a base dele é de álcool. Além desse própolis verde e marrom, ele tem essas 2 apresentações, né? Eu gosto de indicar na água para mulheres que têm esteatose hepática ou que já tiveram algum problema com o consumo de álcool, ou para mulheres que não fazem ingestão de nada de álcool, né? Para outras mulheres, aí eu acabo utilizando o própolis alcoólico, que ele acaba sim tendo uma concentração maior e também uma absorção mais rápida, mais eficiente, tá? Então, olha só quanta informação, né, gente, para falar sobre infecção urinária, que é uma bactéria. Lavar a lingerie com sabão em pó causa infecção urinária? Rosana, é importante você utilizar uma roupa íntima que ela deixa a sua região respirar. Não ficar muito tempo com a perna cruzada. Quando você sente que você está ficando muito tempo parada, com a perna cruzada, suada, deixando essa região abafada, é importante você sair, dar uma voltinha. E principalmente a higienização, ela também, a falta da higienização é responsável por ter infecção urinária, principalmente depois da relação sexual, tá? Então, fez relação sexual com o maridão? Corre lá tomar uma ducha ou usa aquela duchazinha que geralmente a gente tem do lado ali da privada do banheiro, faz a sua higiene e depois volta para a cama, tá? São informações simples, dicas que provavelmente você já ouviu falar muito, certo? Mas é importante a gente estar sempre refrisando. Olha só, doutor, eu tô com nefrose renal, acho que isso se deu por muita água que eu tomava erroneamente, pois meu peso baixo e altura baixo devido à minha patologia. Luciana, bem interessante a sua colocação, porque muitas vezes a gente pensa assim, quanto mais melhor, quanto mais água melhor, já que a água é saudável, o nosso corpo é feito de 60% a 70% de água, então água é bom, mal não vai fazer. Mas até mesmo uma água, gente, em grandes quantidades, em quantidades superiores à necessidade do seu peso, também faz mal. Principalmente um consumo a longo prazo. Por isso que é importante você não diminuir essa quantidade de 30 ml, porque senão o seu corpo vai ter que tirar dos alimentos que você está ingerindo ao longo do dia. E também não ultrapassar dessa quantidade de 50 ml por quilo de peso, porque acaba fazendo realmente uma sobrecarga no seu corpo, né, no seu rim, pensando isso a longo prazo, não é uma vez ou outra, pensando isso a longo prazo, e aí acaba dando problemas tão ruins como a falta de água, tá? Então, mais uma vez, gente, a individualidade é o ponto mais importante. Você saber aquilo que serve para você, aquilo que não serve para você, isso é o mais importante, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo conteúdo que a gente vai falar sobre a candidíase de repetição. Nossa, quem aí já que teve candidíase? Aqueles grúmulozinhos branquinhos, dá uma coceira, gente. Dá uma coceira que você tem vontade de pegar um sabugo de milho e ficar se coçando o dia inteiro. Dá muito odor, né? Tem um cheiro ruim. Vamos colocar aqui uma enquete se você tem candidíase de repetição, tá? Mais uma vez, minha linda, a candidíase, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Ela está presente na nossa pele, está presente na nossa vagina, está presente em todo o nosso trato intestinal,
tá? Então, ela tem essa característica são os grúmulos brancos, parece realmente um leitinho talhado, um papel higiênico, certo? Dor durante a relação, dor durante o dia, mas geralmente você nem tem vontade, nem é aconselhado ter relação sexual, né? Quando tá com infecção urinária ou com candidíase, mas você tem dor durante o dia, muita coceira e odor vaginal, e muitas vezes ela pode ter até uma coloração mais amarelada. Por que que dá candidíase? Por que que ela acontece? Por que que ela acorda? Porque lembrando, todo mundo tem, só que ela tá ali hibernando, está adormecida. Por que que ela levantou? O que que fez ela despertar? Primeiro, estilo de vida, pouco tempo para você cuidar de você mesma. Então, muito trabalho, muito, né, trabalho tanto profissional como em casa, muitas horas se dedicando para os outros, pouca alimentação, poucas horas de sono, pouca quantidade de água, ingestão de água. Então, tudo isso influencia para você ter uma imunidade mais baixa. Uma má alimentação rica em derivados do leite, rica em açúcar, rica em pão. Quanto mais pão você come, quanto mais leite você bebe, quanto mais açúcar você consome nos alimentos, mais a cândida aumenta. Ela se alimenta disso, é isso que ela gosta. Então, quanto mais você der isso para o seu corpo, mais ela vai ficar feliz. E aí acontece também uma diminuição do estradiol, que é um hormônio que começa a diminuir nessa fase do climatério, lembrando que é muito individual, de mulher para mulher, algumas com 30 anos, outras com 35, outras um pouco mais tarde, mas fica ali na faixa dos 30, no máximo 40 anos. Também acontece a diminuição da lubrificação, que isso faz uma diminuição do pH vaginal. Começa também, como muitas mulheres... Coloca uma enquete para mim, constipação intestinal. Vocês têm constipação intestinal ou seu intestino funciona? Com que frequência você vai no banheiro? Coloca ali, todos os dias, um dia sim, um dia não, ou fica mais de 2 dias? Essas 3 opções. Quero saber como que é o funcionamento do seu intestino. Por que, minha linda? Quando você tem constipação intestinal, você vai ter uma fermentação de todo o seu bolo fecal que já era para ter sido eliminado, só que começa a fermentar pelas bactérias ruins do seu intestino. Todos os dias, um dia sim, um dia não, e mais de 2 dias. E aí o que acontece? Essa fermentação pelas bactérias ruins começa a aumentar cada vez mais as bactérias ruins, começa a te dar mais constipação, tem menos produção de serotonina, você fica mais irritada. Sabe a origem da palavra enfesada? Já ouviu essa palavra enfesada? É justamente dada a mulheres ou pessoas que não têm um intestino que funciona todos os dias, que as fezes ficam paradas. E quando você tem um intestino que não funciona, como que você se sente, minha linda? Irritada, impaciente, você fica mal porque a sua barriga dói, o seu intestino não funciona, aquilo influencia diretamente no seu emocional. Então, ter um intestino que funcione todos os dias, você vai ser mais feliz e você vai se sentir mais leve, né? Então, uma alimentação rica em glúten, rica em açúcar, rica em cafeína é o que as bactérias mais amam. Então, olha só como que é importante você saber sobre alimentação saudável, porque nem tudo aquilo que é bom para todo mundo. Porque até mesmo as frutas e as castanhas, as frutas secas, principalmente as castanhas, as nozes, castanha do Pará, castanha de caju, até mesmo o amendoim, que não é uma castanha, é uma leguminosa, mas pela qualidade nutricional acaba se encaixando ali nas oleaginosas, pistache, macadâmia, enfim, essas nuts, quando consumidas com a cândida desperta, acordada, ela também serve de alimento para candidíase, porque ela possui um aminoácido chamado arginina, que é o que a cândida ama. Ela se alimenta principalmente desse aminoácido, que está no açúcar, que está na farinha, que está na lactose do leite, mas também está nas frutas secas e nas castanhas. Então, olha só como a informação é importante e faz ter todo conhecimento e liberta, né? Como a Bíblia fala, a verdade liberta, o conhecimento faz você ir mais longe. Então, quando você está com a cândida ativada, você não pode comer frutas secas e muito menos excesso de castanha. Assunto, tem uma outra coisa que causa a candidíase de repetição, que é o uso de anticoncepcional.
Você sabia que o uso de anticoncepcional e antibióticos frequentes, além de diminuir a sua imunidade, também faz alterar o pH da sua vagina e ter uma frequência mais aumentada de candidíase de repetição? Então, olha só aqui, ó, minha linda, o que eu passo para as minhas pacientes? Primeiro, a alimentação, que seja antifúngica, anti-inflamatória. Até mesmo o melão é contraindicado quando você está com a cândida ativa. Tiro frutas secas, tiro as castanhas, então os leites vegetais não vai ser nada de castanhas oleaginosas, vai ser de outras sementes, ou de aveia, ou de algum tubérculo. Eu gosto muito de utilizar o óleo de coco, que ele tem um efeito antifúngico, porque a infecção urinária é uma bactéria e a cândida é um fungo, então o tratamento é completamente diferente um e do outro. O óleo de coco, ele serve muito bem para isso. Então, para quem já faz o uso desse... Só um pouquinho. Desse lubrificante, que é o óleo de coco, você já está ali prevenindo a candidíase, mas também pode utilizar com a cândida ativa. Eu gosto muito de utilizar óleo essencial de orégano, de cravo ou de melaleuca, que você utiliza o óleo de coco como veículo oleoso, exatamente como aquele lubrificante que eu ensinei para vocês na nossa aula da libido, só que eu fiz com óleo de erva doce, que ele serve para odor vaginal. Esses vão ter efeito para fungo. Ele pode ser passado tanto na região da vagina como nas unhas, tá? Que muitas mulheres acabam tendo fungo nas unhas também. Além disso, você pode utilizar temperos na sua alimentação, até mesmo fazer o chá. Pode utilizar orégano, alho, cebola, gengibre, cravo, tanto na sua alimentação como tempero, ou também fazer o chá dessas especiarias, tá? E além disso, minha linda, eu gosto muito de passar, dependendo do grau da paciente, dependendo da imunidade dela, um probiótico, tá? Você provavelmente já ouviu falar do probiótico, que é um sachê que de algumas marcas você já acha pronto, de outras marcas você faz em farmácia de manipulação, e ele vai servir para recolonizar, melhorar e aumentar as bactérias boas do seu intestino. Além do probiótico, que é o bichinho que mora dentro do seu intestino, a gente precisa alimentar ele para ele crescer e ficar forte. E aí isso se chama pré-biótico, tá? Tem muitos alimentos que são fontes de pré-biótico, como cebola, alho, psyllium, biomassa de banana verde, alimentos que são fermentados como o kefir de água, não o de leite, o de água pode, o chucrute, o pepino, né? Então tudo isso é fonte de pré-biótico que vai alimentar as bactérias boas do seu intestino. Faço cápsula de óleo, vou todos os dias, porém, se eu comer pão, faço 2 dias. Olha só, a Ivaneide falou. E aí, muitas vezes, mulheres que comem pão e aí vai no banheiro mais vezes, ou que tomam leite e vai no banheiro mais vezes, na sua cabeça você pode achar que isso é bom. Nossa, eu como pão e aí o meu intestino funciona. Mas a maioria das vezes, Ivaneide, isso está sendo uma resposta inflamatória do seu organismo, uma resposta alergênica. Aí você come aquele alimento, o seu corpo reage de uma forma inflamatória e ele quer expulsar o mais rápido possível. E aí o seu intestino solta. Então, muitas vezes você acha que é bom comer um alimento que, entre aspas, não é saudável, porque o seu intestino funciona, tá? Mas isso acaba não sendo saudável. Ir uma vez ao banheiro é ruim? Não, Marilda. Ir uma vez, pelo menos uma vez ao dia, é o essencial, né? Podendo ser até mais de uma vez ao dia. As fezes, elas não podem ser pastosas ou líquidas, elas não podem ser muito duras a ponto de ser ressecadas ou muito quebradas. A gente fala que é um formato de bananinha, né? Então, ela tem que ter... não pode ser também muito fibrosa ou muito oleosa, né? Ela também não pode boiar, porque ali pode estar acontecendo uma perda de gorduras pelas suas fezes, ou até mesmo você está consumindo uma quantidade excessiva de fibras. Então, até mesmo o formato das suas fezes diz muito sobre a sua alimentação e como que o seu corpo está absorvendo ou deixando de absorver aqueles alimentos que você está ingerindo ao longo do dia. E diz muito sobre a sua alimentação, porque se está chegando pedaços muito inteiros nas suas fezes, quer dizer que você não está mastigando direito. Então, isso influencia muito o formato, a consistência, a quantidade de vezes para conhecer a sua saúde hoje, tá? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Doutora, qual que é o seu Instagram? É o menopausa.cancelada, tá? Segue lá depois a gente, todo mundo que tá aqui participando,
segue lá o nosso Instagram se você ainda não está fazendo parte. Vamos falar um pouquinho de incontinência urinária? Vocês têm incontinência urinária? Vamos colocar aqui essa enquete. Quero perder 40 quilos, Denise. E é possível, tá? É possível perder muito até o final do ano. Até o final desse ano, você consegue perder mais de 20 quilos, com certeza, certo? Claro que é bom hoje você perder o peso numa quantidade mais controlada, porque quando a gente perde peso com muita rapidez, tem uma flacidez. Eu não sei como que é o seu corpo hoje, claro que a flacidez tem muito a ver com o seu biotipo de pele, né? Se você é um tipo mais branquinha, você tem menos colágeno, vai ter uma tendência maior à flacidez. Se você é uma pele mais bronzeada, com mais melanina, você vai ter mais colágeno, vai ter menos tendência à flacidez. Então, isso vai muito de mulher para mulher, porque realmente, nesse caso do biotipo de pele, a genética conta muito, tá? Mas vamos dar aqui a sequência. Incontinência urinária, já colocou ali? Não. Você tem incontinência urinária ou não tem? Vamos colocar aqui a enquete que eu quero muito saber o que vocês têm. Olha só, Denise tá com 139 quilos, minha linda, é muito possível e justamente pela sua cor de pele não vai ter tanta tendência a ter flacidez, mas também não pode perder peso muito rápido, mas também não precisa demorar para perder peso, tá? Mas é pensando justamente na questão da flacidez. Perda involuntária da urina. E aí isso é muito ruim porque você dá uma gargalhada um pouco mais alta, espirra, né? Dá um espirro, ou fica tossindo, ou sobra ali um lance de escada, ou vai fazer uma atividade física e aí já fica soltando aquelas gotinhas de xixi na calcinha, né? Muitas vezes isso pode vir da infecção urinária. Isso acontece, minha linda, também para mulheres que têm constipação intestinal. Muitas vezes você fica ali, ó, forçando, e isso provoca também a incontinência urinária, que é a fraqueza dos músculos da sua pelve, que envolve, então, principalmente a sua bexiga, mas também tem a questão do seu útero, dos seus ovários, que pesam muito ali. Algumas vezes pode acontecer por alguma lesão na coluna. E outra questão, minha linda, precisa fazer o fortalecimento. Eu vejo que tem muitas mulheres aqui que não praticam atividade física, que não fazem o fortalecimento, muito menos dos músculos e nem pensar no fortalecimento do assoalho pélvico ou dos músculos abdominais, tá? Então é importante você se preocupar nessa fase, não é só importante se preocupar na época da gestação. Hoje ficou muito conhecido, né? A fisioterapia pélvica, fazer fisioterapia pélvica para fazer um parto humanizado, o parto normal, para que seja melhor tanto para o bebê como para a mãe, fazer o fortalecimento desse assoalho pélvico, dessa musculatura. E você também precisa, na verdade, em qualquer fase da nossa vida, é necessário fazer um fortalecimento do assoalho pélvico com um fisioterapeuta pélvico ou com um especialista em LPF, que são duas modalidades que hoje você consegue fazer esse fortalecimento, e sim fazer o uso de colágeno. Todos os dias você precisa, tá? Hoje eu aprendi ano passado na sua aula sobre exercício da pelve, ó, a Livinete falou, porque é muito importante em todas as fases da vida, né? E é um assunto que a gente precisa falar aqui, porque às vezes você acha que tem um remédio que resolve incontinência urinária, ou os médicos nos empurram para a faca, porque a única solução vai ser fazer cirurgia, e não, ela é possível sim ser revertida quando você faz o exercício certo e toma a suplementação certa. Gente, colágeno, como eu falo, não é só para cabelo, pele e unha. Serve para imunidade, serve para fortalecimento do seu assoalho pélvico, do tecido que vai sustentar, serve para detoxificação hepática para mulheres que têm esteatose hepática. Então, tem muitos benefícios, além dos benefícios estruturais. Estamos voltando a nossa aula do nosso sistema reprodutivo, tá? Então, aqui a gente já falou sobre candidíase, infecção urinária, incontinência urinária. Vocês viram que 2 desses sintomas é muito ligada com a sua imunidade. A incontinência urinária é falta de fortalecimento, é falta de colágeno, também tem solução. E agora a gente vai falar da síndrome do ovário policístico, da endometriose e da adenomiose.
tá? Isso que é o mais importante. Agora são síndromes, problemas de saúde, doenças, principalmente ligados à questão hormonal. Vamos falar do primeiro, que é a síndrome do ovário policístico. Você tem síndrome do ovário policístico ou cistos no ovário? Tô colocando o nosso Instagram ali na tela. Aham. Olha só, a gente vai colocar aqui o nosso Instagram aqui na tela para você que ainda não segue. Procura lá depois e segue a gente e manda para todas as suas amigas, que é o menopausa.cancelada, tá? Lá no Instagram até a gente acaba postando mais aqui do YouTube, né? Justamente por ser uma rede social onde a gente consegue colocar foto, vídeos, reels, enfim. Aqui a gente acaba fazendo mais as aulas mais longas. Mas, ó, amanhã, quinta-feira, 10h30 da manhã, tem aula semanal. Toda semana é uma receita melhor que a outra, ou um conteúdo melhor que o outro. A gente tem esse nosso encontro marcado toda quinta-feira, 10h30 da manhã. Já ativa o sininho também. Ó, ali tem um sininho, é só você clicar em cima dele que vai pedir para você ativar todas as notificações. Então, quando a gente postar foto, postar reels, fizer um vídeo ao vivo, você vai receber essa notificação. Vamos colocar aqui uma enquete sobre síndrome do ovário policístico, sim ou não? Você tem, você conhece, porque é bem importante a gente diferir o cisto no ovário e o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, na verdade. O cisto no ovário é pouco, né? 1 cisto, 2 cistos, e ovários policísticos é muitos cistos nos ovários. E pode ser que você tenha ovários policísticos e você tenha a síndrome do ovário policístico, tá? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Oi? É ovário policístico com C, né? Mas tá tudo certo, gente. Vamos focar aqui, ó. Qual que é a diferença da síndrome do ovário policístico? É que você vai ter efeitos colaterais. E os efeitos colaterais do ovário policístico são bem graves. Que é, primeiro, aumento da insulina, conhecido como resistência periférica à insulina. Então, você tem uma predisposição maior a ter gordura abdominal, principalmente aquela gordura abdominal embaixo do umbigo, aquele flanco, que é aquela gordurinha aqui do lado da cintura, que aquilo, gente, não sai nem por reza brava, aquilo demora para sair, né? Então, principalmente a gordura abdominal. Segundo sintoma que causa acne. Então, muita acne, principalmente nessa região da mandíbula, que é principalmente o efeito hormonal, ou no braço, no peito, nas costas, né? Uma acne muitas vezes inflamatória. Eu tenho pacientes que ficaram toda pipocada de acne, assim, ó, com manchas de acne, cicatrizes de acne. Isso acaba mexendo muito com a nossa autoestima. O aumento de pelos ao redor do mamilo, pelos no bigode, né? O engrossamento de pelos no corpo também. Aumento da testosterona, porque um efeito colateral, um efeito secundário também é aumentar a testosterona, né? Outra coisa, minha linda, isso acontece por uma alteração do hipotálamo, da hipófise, da glândula adrenal ou da glândula suprarrenal que fica em cima dos rins. Então, os cistos acabam interferindo também indiretamente nesse aumento da testosterona. A alteração da menstruação, então, um dia menstrua, demora lá 2, 3 meses para menstruar, depois menstrua todo mês, tem mês que vem muito, tem mês que vem pouquinho, tem a síndrome do ovário policístico. Queda de cabelo, justamente por essa alteração hormonal, começa a ter muita queda de cabelo, principalmente nessa região da frente, que é onde a gente tem mais interferência hormonal. Depressão e infertilidade. É menos comum, mas também acaba tendo um grau mais elevado de infertilidade. O que eu faço na alimentação das minhas pacientes? Eu tenho muitas pacientes que têm síndrome do ovário policístico. Primeiro, não é consumindo anticoncepcional que você trata a síndrome do ovário policístico ou até mesmo a endometriose. Então, é diminuindo, é tirando os hormônios e não dando mais hormônios. Segundo, uma dieta completamente anti-inflamatória, sem nenhum tipo de derivado do leite de vaca. Nenhum tipo, nenhum queijo branco, nenhum iogurte, nenhum whey protein, caso você esteja usando para ganho de massa muscular. Substitua a proteína da ervilha. Então, tem que tomar muito cuidado com o consumo de leite de vaca e todos os seus derivados. Precisa fazer exames, principalmente testosterona, insulina, glicose,
de preferência a hemoglobina glicada, que a gente consegue acompanhar os últimos 3 meses da sua glicose. Tem que ter o acompanhamento, monitoramento, por isso que eu falo que é muito importante você ter o meu acompanhamento, que a gente vai monitorando, fazendo a sua reavaliação a cada 2, no máximo 3 meses, para manter o equilíbrio, porque hormônio demais também não é bom, gente. Hormônio baixo é ruim, mas em excesso é tão ruim, tão prejudicial quanto está em deficiência, então precisa estar equilibrado. Segundo, entrar com uma suplementação para isso, com um shot para diminuir a insulina, com um suplemento para diminuir a insulina. Se não tem condição, a gente coloca um chá para diminuir a insulina. A base da alimentação tem que ser anti-inflamatória, tem que aumentar a serotonina, que é um neurotransmissor essencial. Gente, eu sempre falo da serotonina para você, que é muito importante. É essencial a gente estar sempre com a serotonina alta, porque um efeito colateral da síndrome do ovário policístico, como ela mexe muito com os seus hormônios, ela mexe muito com a sua autoestima, porque ela afeta muito a sua imagem, a queda de cabelo, pelo, acne, ganho de peso, a perna fica fina, o braço fica fino e só tem aquela gordura abdominal. Você conhece alguma mulher que é assim? Que ela tem a perna, que é isso aqui, ó, um gravetinho. O braço é fininho também, e aquela quantidade enorme de gordura abdominal, muitas vezes com o couro cabeludo mostrando, sabe? Um cabelo assim, ó, fininho, fininho, fininho. Eu tenho certeza que você conhece uma mulher que tem essa característica. Ela tem síndrome do ovário policístico. A autoestima dela é prejudicada. Então, precisa aumentar a serotonina para ela se sentir mais feliz, tá? Então, olha só, gente. Nossa, doutora, eu sou assim, com muita acne na área do pescoço, são grandes e doloridas. Quase não estoura. É uma acne interna, né, Ediane? Olha só, isso está acontecendo por alguma alteração grave hormonal que está no seu organismo, tá? Entra para o acompanhamento, se você ainda não entrou. Vamos investigar o que está conhecendo, vamos ver se é uma alteração hormonal, se você está fazendo uso de algum hormônio, de algum suplemento. O leite também pode causar isso, pode ser uma síndrome do ovário policístico. Então, tem que ver o que está acontecendo. Irritabilidade estressada também pode dar infecção, pode ser da síndrome do ovário policístico, que mexe muito com o nosso humor, né? Alteração hormonal da flutuação de humor. Vamos lá, gente, vamos para o nosso próximo conteúdo, que é a endometriose e a adenomiose. Vamos colocar aqui, ó. Doutora, o leite é contraindicado para qualquer pessoa com ovário policístico? A Giane perguntou. Giane, o leite é contraindicado para qualquer pessoa, não só para quem tem ovário policístico, é para qualquer pessoa pelo poder inflamatório que o leite causa no nosso organismo. Dificulta o emagrecimento, é responsável por 85% das alergias, rinite, sinusite, enxaqueca, asma, psoríase, vitiligo, rosácea, constipação intestinal, disbiose intestinal, baixa imunidade. Ele faz perder cálcio, ele faz aumentar os índices de câncer, ele faz acidificar o seu corpo. Então, é só malefícios que o leite causa na nossa vida e nenhum benefício. Então, vamos colocar na balança? Será que vale a pena? Será que não é melhor você ter uma qualidade de vida melhor, ficar longe de doença, ter saúde, ao invés de cair ali, ó, ao consumir esse leite de vaca e derivados? Ai, doutora, mas é tão difícil para mim ficar sem. Então, consome esporadicamente. Não deixe ele ser um alimento que faça parte da sua rotina, tá? Vamos substituir por versões que não tem. Então, aqui a gente pediu. Foi endometriose e adenomiose? O que você colocou? Perfeito. Qual que é a diferença da endometriose? Ó, a Elza falou, sinto dor na relação. É um dos efeitos colaterais da endometriose. O que acontece na endometriose? O endométrio é o tecido que reveste internamente o seu útero, e esse tecido ele começa a sair do útero e ficar fora da parede do útero e até mesmo atingir outros órgãos, como o intestino, que fica ali pertinho, os ovários, que fica ali pertinho, a bexiga, que fica ali pertinho. Então, ele começa a sair de dentro do útero, que é o pH adequado para ele, que tem toda a condição de temperatura, tudo isso perfeitinho dentro do útero, ele começa a sair. Por que ele começa a sair, doutora? O que fez ele querer sair?
A alimentação inflamatória. A alimentação inflamatória é o principal responsável da endometriose. E também mulheres que fizeram uso de anticoncepcional por muito tempo, tá? A endometriose, em alguns casos, precisa fazer a cirurgia de cauterização para evitar o crescimento, mas todas as pacientes que entram para o meu acompanhamento, a gente consegue fazer a remissão da endometriose. Como que a gente faz a remissão? Evita com que essa inflamação cresça, faz com que ela pare e até mesmo comece a diminuir. Como? Um contexto da alimentação anti-inflamatória, um contexto de uma alimentação antioxidantes. E esse contexto, minha linda, vem desde a primeira refeição que você vai fazer no dia até a última refeição que você vai fazer no dia, com estratégias anti-inflamatórias. Isso envolve suco, isso envolve chá, isso envolve shot, isso envolve alimentos, isso envolve suplementos. Então, quando eu falo alimentação, não é só o que eu como ou o que eu deixo de comer. É um contexto de uma alimentação. Se você já tem uma base saudável, são poucas coisas que a gente vai precisar mudar. Se a sua alimentação é completamente errada, você come pão, come açúcar, toma muito café, não come nada de fruta, não come nada de legume, bebe pouca água, é estressada, dorme pouco, não pratica atividade física, perceba que tudo isso que eu falei, mesmo você não sendo uma especialista, não sendo profissional, você sabe que isso não é saudável? Come margarina, consome fritura, bebe refrigerante, toma sorvete, come tudo que quer, não é seletiva, não se preocupa com o peso, tá com sobrepeso, tá com desnutrição, mesmo você não sendo especialista, você sabe que é uma mulher que está inflamada. Então a gente precisa mudar a alimentação, tá? E aí não tem segredo. Todo mundo sabe o que é bom, todo mundo sabe o que não é bom. Só que mesmo você sabendo aquilo que é bom, precisa ser o bom para você. Precisa ser o indicado para você. Não pode ter aquilo que for contraindicado para você, porque tudo é muito individual. Qual que é a diferença agora da adenomiose? Porque a endometriose é o tecido do útero que começa a sair para fora do útero. E a adenomiose é esse tecido que reveste internamente o seu útero, ele começa a se infiltrar para dentro do útero, atingindo outras camadas, certas camadas mais internas, né? Que é o endométrio, que começa a atingir o miométrio, que é a camada interna que reveste internamente, novamente, a parede do seu útero, tá? E aí, muitas vezes, o que acontece? O espessamento do útero, o aumento do útero, e algumas mulheres sentem muita sensibilidade, até mesmo um aumento da barriga na parte mais inferior, né? Principalmente mulher que sofre com adenomiose, tem esse aumento do útero, o aumento da barriga e sensibilidade. Em ambas as situações, dá dor na hora da relação, desconforto na hora da relação, e é principalmente o que mais dá infertilidade. Não quer dizer que você vai ser uma mulher infértil, porque eu conheço muitas mulheres que têm endometriose e conseguiram engravidar. A minha irmã é um exemplo disso. Ela tem endometriose e há um bom tempo já que a gente cuida da alimentação dela, há um bom tempo já que ela tirou leite, que ela tirou glúten, que ela tá cuidando da alimentação, do estilo de vida. Ela não precisou fazer a cirurgia, a cauterização da endometriose, e ela conseguiu engravidar. Você titia, gente. Então, mesmo que você tenha endometriose ou adenomiose, isso não é uma sentença de infertilidade. Você talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Só que se você já cuidar da sua alimentação, se o seu esposo também cuidar da alimentação dele, não vai ter dificuldade de engravidar, caso você ainda tenha esse objetivo, tá? E é importante lembrar, gente, que um bebezinho, ele é feito de 50% do pai e 50% da mãe. Então, não é só a mãe cuidar da alimentação, o pai também precisa cuidar, tá? O pai precisa estar com o peso adequado, o pai precisa se alimentar direito, não pode ficar se entupindo de pão, leite, alimentos industrializados, gorduras ruins, enchendo de corante, conservante, porque o espermatozoide também precisa ser de qualidade, não é só o óvulo, né? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, ó, agora, tanto para endometriose como para adenomiose, o tratamento vai ser muito semelhante. Deixa eu só ler aqui o comentário da
Noemi Dias escreveu assim: a melhor decisão que fiz foi entrar para acompanhamento. Eu estava quase em depressão. Já recebi as primeiras orientações, estou muito animada agora. Noemi, que bom saber da sua história. Eu fico muito feliz de você ter entrado para o nosso acompanhamento. E é muito bom, né? A gente fica muito animada, muito empolgada quando a gente recebe as orientações, começa a se organizar para comprar, colocar as coisas em prática, aquilo vai trazendo ânimo, você coloca a orientação em prática e você vai começar a ver os benefícios dia após dia. Sabe, você faz aquilo, no outro dia você vai se sentir empolgada e animada para fazer de novo. Aquilo vai te dar mais energia, mais disposição. Dia após dia você vai ver a melhora, você vai já colhendo os frutos. Imagina isso ao longo de uma semana, imagina isso ao longo de 2, de um mês. Você vai ser uma mulher completamente diferente do que você é hoje. Sem depressão, sem nenhum desses sintomas que você está sentindo. E ó, isso que aconteceu com a Noemi vai acontecer com você que tomar essa decisão hoje. Ou você vai viver pelas condições, que você sempre fica dando desculpa que você não tem dinheiro, que você não tem condição, que, meu Deus, mulher é assim mesmo, parece que a gente tem que sofrer, parece que a gente tem que viver com esses sintomas, ou você vai viver pela decisão de mudar de vida. Só que hoje que você precisa tomar essa decisão para que daqui um mês você seja uma mulher completamente diferente. Que você não pense da forma que você pensa hoje, que você não fala as coisas que você está falando hoje, porque até nisso o acompanhamento vai mudar na sua vida, a forma de você pensar, a forma de você falar, a forma de você andar, a forma de você agir com outras pessoas. Hoje, muitas vezes, você age pelo impulso, pela irritabilidade, pela ansiedade, pela compulsão, sabe? Você come por compulsão, você tá agindo só no impulso, só na Maria vai com as outras, empurrando com a barriga, como se diz. Mas depois que você entrar para o nosso acompanhamento por uma decisão sua, você vai começar a entender melhor como que o seu corpo funciona, a equilibrar e controlar suas emoções, a quando você pensar em falar alguma coisa, você vai conseguir pensar 2 vezes, frear, para não ferir alguém que você gosta, para não falar mais alto, não ser irritada com alguém que está sempre perto de você, porque geralmente é isso que acontece, né? A gente vai ser impaciente, a gente vai ser irritada, a gente vai ser grossa com as pessoas próximas de nós, com o nosso marido, com o nosso filho, com os nossos colegas de trabalho. É com essas pessoas que a gente vai perder a paciência, não são com as pessoas de fora. E aí você perde a paciência com alguém que está convivendo com você todos os dias, você se arrepende, você fica mal depois, você não sabe se pede desculpa, se pede, se não pede, fica aquele clima chato, e aí muitas vezes isso volta a se repetir depois, porque você fica agindo no impulso, com os nervos à flor da pele. Até nisso, gente, o acompanhamento vai servir para você. Mas dando continuidade aqui, ó, e olha só, e os médicos mandam beber leite, eu, hein? Betânia, sabe por que que isso acontece? Porque eles são desatualizados, tá? Eles muitas vezes são orientados por outros profissionais que fazem as visitas nos consultórios a indicar leite, ou até mesmo por uma orientação lá da época da faculdade, que eles aprenderam que tinha que passar leite para quem tinha osteopenia, osteoporose. Gente, na minha faculdade, pensa que isso também foi há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu também aprendi que eu tinha que passar leite, que eu tinha que passar iogurte, que eu tinha que passar queijo, para a gente conseguir bater a quantidade de cálcio que o paciente precisaria consumir ao dia. Tudo isso que eu sei hoje não foi aprendendo na faculdade. Infelizmente, a faculdade, algumas faculdades, só serve para dar o diploma. Outra coisa, isso tudo que a gente aprende é se especializando, é pagando caro para isso. Hoje eu até estava tomando banho e lembrei da época que eu fui me especializar em chefe de alimentação saudável, que isso já faz uns bons anos atrás. Eu lembro que era R$ 8.000 o ano para fazer a especialização. E olha só, na época eu não tinha esse total do dinheiro. E eu cheguei lá, para fazer a especialização, eu precisava passar por um processo seletivo, eu precisava fazer uma prova, fazer uma entrevista para saber se eu seria aceita ou não. Não era só se inscrever e estava dentro do curso, né? Consegui passar, graças a Deus, cheguei lá no primeiro dia de aula e eu, na minha ingenuidade, na minha ignorância,
eu pensei que eu poderia todo mês chegar lá com meu dinheirinho e pagar o valor da mensalidade, que era mais R$ 600, né? E aí eu não poderia fazer isso. Ou eu teria que fazer no cartão de crédito parcelado, e eu não tinha R$ 8.000 de limite no cartão de crédito, ou eu teria que fazer no cheque, e eu não trabalhava com cheque. E aí, para quem que eu liguei? Para minha mãe, que sempre me ajudou. Minha mãe sempre me ajudou em toda a minha vida, sempre me orientou, sempre me aconselhou, sempre me ajudou, porque eu não tinha financeiramente o valor total, mas eu tinha R$ 600 por mês. Então eu liguei, mãe, olha só, consegue me ajudar? Ela sabia que eu estava matriculada, passou no banco, imprimiu 12 cheques. Eu fui até onde ela estava, viajei 2 horas, peguei os cheques, porque no outro dia eu só poderia voltar para a aula se eu tivesse os cheques em mão. Enfim, consegui fazer a minha especialização. Por quê, minha linda? Que eu fiz todo esse trabalho. Porque eu tinha uma decisão de entrar para esse curso, eu tinha uma decisão de ser especialista, era o que eu mais queria. Qualquer problema, qualquer barreira que iriam colocar na minha frente, eu ia passar por cima, eu ia pular em cima disso, porque a única coisa que eu sabia, a única coisa que eu queria era entrar para essa especialização e eu queria ser especialista em chefe de alimentação saudável. Então eu não me preocupei se eu tinha dinheiro ou se eu não tinha, porque eu estava vivendo por uma decisão. E é isso que eu preciso que você se apegue. Ou você vai viver por uma não tenho condição, agora eu não posso, talvez mês que vem eu possa. E você sabe que mês que vem nunca chega. É que nem você vai naquela loja do shopping, aí você dá uma olhadinha, chega a vendedora para falar com você e você fala: não, só tô dando uma olhadinha, vou dar uma volta, qualquer coisa, depois eu passo aqui. Você não volta, você não passa lá de novo. Então, para de dar desculpa, para de viver de condição, porque você precisa viver hoje de uma decisão. Se você tem a decisão de acabar com os seus sintomas, de ter qualidade de vida, de reconhecer que você precisa de ajuda, que tem mulher que não consegue nem mesmo reconhecer que precisa de ajuda, que precisa ter uma orientação para uma alimentação saudável, porque muitas falam assim, eu sei já que eu não posso comer glúten, eu sei que eu não posso beber leite, eu sei que eu não posso consumir açúcar, que eu não posso comer alimentos industrializados, eu já como bem, a minha alimentação é 100% da feira, eu como frutas, eu como legumes, eu como ovos, eu pratico atividade física, eu bebo água. E por que você ainda não está bem como você poderia estar? Porque a base da sua alimentação já está saudável. Você não está errando no jeito de preparar os alimentos? Você não está errando na quantidade? Será que não está faltando alguma vitamina ali? Por mais que saudável seja a sua alimentação, será que não está faltando comer alguns outros alimentos, variar mais? Ou entrar com uma suplementação, ou entrar com chá? Porque eu tenho certeza que por mais saudável que você seja, você pode ficar ainda mais saudável. Como é o caso aqui da endometriose e da adenomiose. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir a inflamação, tirar cafeína, tirar açúcar, tirar pão, tirar glúten, né, que é o pão, ou outros alimentos que tem glúten, tirar leite de vaca. Lembrando, gente, é para tirar 100%? Não precisa tirar 100%, só que não vai fazer parte da sua alimentação. E outra, vamos aprender a substituir por outros alimentos que são saudáveis, baratos, fáceis de fazer, nutritivos, mais saborosos do que um leite de vaca e um derivado, mais saboroso do que um pão, sabe? Você consegue tranquilamente substituir um pão normal por um pão sem glúten, tranquilamente substituir um leite de vaca por um leite sem glúten, tá? Então a gente vai tirar tudo aquilo que faz mal, substituindo por uma versão que não faça, esporadicamente, quando tiver um casamento, quando tiver uma festa de aniversário, quando tiver ali um momento festivo, tem algum alimento que vai ter algum desses derivados? Come, minha linda. Eu não vou mentir aqui para vocês que quando tem um aniversário, quando tem alguma coisa, eu não como. Por exemplo, o que eu tava querendo? Comer a maionese da minha tia. Uma maionese que o quê? Vai provavelmente um leite ou um óleo de soja, um óleo de milho. Você acha que eu deixei de comer? Não, só que eu comi numa quantidade suficiente para matar minha vontade e pronto, matei minha vontade. Quando que eu vou comer de novo? Talvez só no Natal agora, sabe? Então é esse equilíbrio que eu preciso que vocês entendam. Uma vez por semana, 2, 3 vezes no mês, não vai ser isso que vai matar você, que vai inflamar seu organismo. Então vamos lá. Olha só, a Erlânia fala assim, já eliminei o pão
e como tapioca. Muito bom, minha linda. Parabéns. Parabéns por essa decisão, parabéns por essa mudança. Se você puder colocar na tapioca algumas sementinhas de chia para trazer um pouco mais de fibra para a sua tapioca ou uma farinha de linhaça, vai ser ainda mais top, tá? A Oranilva falou, tem assistido todas as lives, quando não assisto na hora, mas assisto depois. Tá aqui na Amazonas tá muito quente, que bom, minha linda. Um prazer ter sempre a sua presença aqui, tá? Então, dando continuidade aqui, gente. Uma alimentação que seja anti-inflamatória, uma alimentação que seja voltada para dor, tá? Então, eu sei que você sente muita dor, a gente consegue trabalhar com chás que são voltados para diminuição da dor, que tem efeito analgésico, sem ficar tomando remédio. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem, um artigo científico falando do paracetamol. O paracetamol é o medicamento que mais causa problema no fígado, esteatose hepática. Que, inclusive, esse final de semana, eu e meu esposo, a gente estava assistindo um documentário muito bom, maravilhoso, não vou lembrar o nome do documentário, é uma série que fala sobre os perigos da indústria farmacêutica. Gente, vale a pena vocês assistirem essa série, esse documentário? Oi? Indústria da Dor. Império da Dor. Nossa, é muito bom, assim, você consegue entender realmente o que é o veneno, o ruim da indústria farmacêutica. Porque quando eles criam um medicamento, para o medicamento ser aprovado, ele só não pode matar. Se ele não mata a pessoa, ele é aprovado. Ele pode ter 100 efeitos colaterais. Pode dar dor de cabeça, pode dar queda de cabelo, pode dar acne, você pode ficar viciada, você pode ter um monte de efeito colateral, ficar com constipação intestinal, infecção urinária. Vixe, pensa em tudo que acontece com o seu organismo. Se ele não te mata, ele é aprovado. E é isso que acontece com muitos medicamentos. A dipirona, que é um analgésico, ela é proibida em 30 países. O paracetamol, Oi? Estados Unidos, inclusive, né? Não pode em muitos países, Estados Unidos, muitos países da Europa, imagina, 30 países que é proibido a dipirona. E o paracetamol, ele é o medicamento que mais causa problema no fígado. Então, entenda, minha linda, não é tomando analgésico, não é tomando remédio. Isso só vai mascarar a sua dor, mas não vai resolver o seu problema. Se você tá com dor, se você tá com alguma doença, alguma enfermidade, algum sintoma, tem um motivo. A sua dor, o seu problema de saúde é o seu próprio corpo alertando que tem alguma coisa muito errada com você. Então é um alarme, é um sinal. Quando toca alarme em casa, por que acontece? Porque alguém entrou dentro de casa. Então aquilo é para te dar um alerta. Não é para você ir lá e desligar o alarme se o ladrão tá dentro. Não, é para você achar o ladrão, chamar a polícia. Vai lá, chama o ladrão e aí desliga o alarme. Não é fazendo o inverso, entendeu, minha linda? Mas vamos lá. Mulheres que têm endometriose, adenomiose, começam a ter uma serotonina mais baixa, ficam mais ansiosas, mais depressivas. Então, precisa aumentar a serotonina através da alimentação. Isso vai aumentar a sua disposição também. Chás para cólicas, porque acaba tendo uma cólica mais forte, principalmente quando vai menstruar na endometriose, na adenomiose também, mas principalmente na endometriose, acaba tendo muita cólica, muita contração uterina, então a gente passa chá para isso. Aumentar as vitaminas, principalmente para mulheres que ainda querem ser mães, vitaminas que vão influenciar diretamente na melhora da sua fertilidade, tá? E não se expor aos xenobióticos, isso é bem importante a gente falar. Mulheres que ficam tomando café no trabalho em copinho de plástico, ou tomando chás ou bebidas quentes em copinhos de plástico, ou para você que leva comida para o trabalho na marmita e esquenta dentro do potinho de plástico, isso libera bisfenol A para a comida. Quando esse plástico é aquecido, você come esse alimento contaminado e o bisfenol é como o alumínio do papel alumínio. Ele vai se acumulando nas suas glândulas, na glândula da tireoide, nos ovários, nas glândulas suprarrenais e vai impedindo a formação dos seus hormônios. Imagina uma esponja, sabe esponja de lavar louça? Ela é amarelinha e tem vários furinhos.
A sua glândula é exatamente assim. Ela tem vários furinhos e quando você consome esses xenobióticos, alumínios, metais pesados, eles vão entupindo esses furinhos. Isso impede com que os seus hormônios que estão sendo produzidos saiam. E aí chega uma hora que está tão entupido, está tão inflamado que não produz nem mais hormônio, nem mais sai hormônio. Então precisa fazer uma detoxificação. Além disso, minha linda, a gente precisa ter todo um contexto anti-inflamatório, principalmente o que vai resolver na endometriose é o suplemento e a alimentação, tá? O chá, ele vai servir como um analgésico para os momentos de dor, para os momentos de cólica. Mas tem um suplemento que eu também não consigo passar aqui para vocês, porque ele é muito individual, muito personalizado, feito em farmácia de manipulação. Eu passo para as minhas pacientes, geralmente elas tomam por 2, 3 meses no máximo. A gente já consegue suspender o uso, porque a endometriose já foi controlada e já começou a ter uma remissão. Isso é muito individual, algumas mulheres 2 a 3 meses, outras mulheres um pouquinho mais de tempo. E olha só, minha linda, hoje você ainda tem a oportunidade de tomar uma decisão que vai transformar a sua vida completamente. Sabe qual que é? Tendo um profissional especialista caminhando junto com você. Porque você viu que o corpo é muito individual. Aqui a gente falou sobre incontinência urinária, infecção urinária, candidíase de repetição, síndrome do ovário policístico, endometriose e adenomiose. E vocês viram que eu sempre falo que a alimentação é a base de tudo. Alimentação anti-inflamatória, antioxidante, cuidar do seu intestino, aumentar as bactérias boas, nutrir as bactérias boas, dependendo de alguns casos, tirar alimentos que também são saudáveis, mas dependendo de qual que é o grau que você está daquele sintoma, mesmo aquele alimento saudável não vai ser bom para você, como é o exemplo da candidíase. Se você está com a cândida ativa, não pode comer frutas secas, não pode comer oleaginosas, porque senão isso vai alimentar ainda mais a candidíase e não vai ter resultado no seu tratamento. Não é tomando antibiótico que vai resolver a sua infecção urinária, não é tomando anticoncepcional ou fazendo cirurgia que vai resolver a sua síndrome do ovário policístico ou a endometriose ou a adenomiose. Então, qual que é o jeito, Gil, que eu vou conseguir resolver esses problemas que eu tô sentindo e outros sintomas que eu tenho ou outras enfermidades que eu tenho de uma única forma que existe e a melhor? É entrando para o nosso acompanhamento. E eu falo isso, gente, com toda a humildade, porque realmente você não vai encontrar um acompanhamento que seja tão completo como o meu. Olha, eu vejo que hoje está surgindo cada vez mais cursos falando sobre menopausa. Cursos que são menos completos do que o meu e que têm um valor acima do que o meu. E qual que é a diferença de entrar para o seu acompanhamento, doutora, ou de eu comprar um desses cursos que estão sendo hoje cada vez, né, mais comercializados por ali na internet? Pela grande diferença, minha linda, que além de você ter o meu curso, que é, assim, eu falo com todo orgulho, com toda humildade, que é o mais completo, porque 10 anos de especialização, 10 anos de carreira, atendendo muitas pacientes, eu consigo ser cada vez mais assertiva na conduta, na minha aula, na orientação. Então, sem encher linguiça, sabe? Sem ficar enrolando, realmente isso dá certo, isso não dá certo, porque eu já testei, eu já errei muito e eu já acertei muito. Então, eu sei o que não dá certo e eu sei principalmente o que dá certo, o que dá resultado. Tanto baseado na literatura. Só que muitas vezes aquilo que a gente vê na literatura, que são os artigos científicos, quando a gente vai colocar em prática na paciente, não dá o resultado esperado. Por quê? O organismo é individual, tem muitas variáveis. Então, tudo que eu passo no meu curso, na minha metodologia, é aquilo que dá resultado, tanto cientificamente, mas principalmente no efeito da paciente, no efeito da mulher que está na menopausa, né? Comprovado fisicamente. E outra coisa, minha linda, porque aqui, além do meu material digital, que esse prefere pagar o valor do curso, vamos dizer que é R$ 737, um curso que você compra na internet e você tem que, por conta própria, assistir, entender sobre menopausa, buscar sobre o seu sintoma, você mesmo fazer uma prescrição de exame para você mesmo fazer uma leitura de exame para você mesma ter que montar o seu plano alimentar? Ou não é mais fácil você ter um especialista
caminhando com você por 6 meses, de segunda a sábado, que vai montar um plano alimentar para você, que vai ler os seus exames, que vai fazer uma suplementação adequada, pensada para você, para sua condição financeira, para o seu sintoma, para sua necessidade, que vai fazer a leitura, a interpretação correta do seu sintoma, conforme a sua doença, conforme a sua rotina, porque tem muitas variáveis. Doenças influenciam nos valores de exames, sintomas influenciam o uso de algum medicamento. Então, olha só, realmente, o que é melhor? Você, por conta própria, assistir um curso e aprender por conta própria, ou você entrar por um acompanhamento que, além de um curso, que é o mais completo, porque aqui a gente tem aula de gastronomia. Esses cursos ali, ninguém ensina a cozinhar. Ninguém fala sobre modo de preparo dos alimentos. Ninguém fala sobre a importância de um corpo inflamado. Todo mundo é hormônio, faz reposição hormonal, faz terapia de reposição hormonal, aumenta o hormônio, sempre focando no hormônio. Gente, se menopausa fosse resolvida com hormônio, vocês não estariam aqui hoje. Não teria um monte de mulher sofrendo com o sintoma da menopausa. Menopausa se resolve desinflamando um corpo, repondo as vitaminas, vendo às vezes se você tem ali excesso de fungo, excesso de bactéria, aumentando a sua imunidade, colocando a suplementação certa, individualizada, pensada para você, organizando toda a sua alimentação, sabe? Então, o que é mais completo? Vamos colocar ali essa enquete. Comprar um curso e aprender por conta própria ou entrar para acompanhamento menopausa cancelado? O que vale mais a pena? Vou colocar essa enquete aqui para vocês votarem. Sabe o que acontece? A dúvida quando a gente faz curso. Quando você compra um curso, tem que acompanhar aquele curso por conta própria, sentar a bundinha na cadeira, pegar um livro, fazer as suas anotações. Quando surge uma dúvida, o que acontece? No curso você não tem a quem recorrer. Olha, no máximo manda um e-mail e espera a boa vontade deles para te responder. Aqui não, você tem um suporte pelo WhatsApp. Tem coisa mais fácil do que conversar pelo WhatsApp? Você tem ali um monte de conversa no seu WhatsApp, com família, com filho, com filha, com um grupo de amigas. Aqui vai ser exatamente da mesma forma. Pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode fazer ligação da melhor forma que for para você. E olha, eu tenho pacientes que são muito entendidas da internet, sabe o que é link, sabe o que é site, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo. E tem mulher que tem pouco conhecimento tecnológico, mas elas também conseguem fazer o nosso acompanhamento porque é de uma forma fácil, é de uma forma acessível. Então, olha só, minha linda, ali primeiro você vai ter todo o nosso material digital, todo o nosso acompanhamento, todo o nosso suporte. Além disso, você vai ter a leitura correta dos seus exames, você vai ter a suplementação adequada para você, porque olha, não é porque suplemento é bom, serve para todo mundo, né? Hoje eu estava conversando aqui com a minha irmã, porque ela tá, como eu falei para vocês, ela tá grávida, né? E aí, olha só que engraçado, ela falou: ai, Gil, eu fui na ginecologista ontem e a ginecologista não fala muita coisa, né? Ela não passa muita coisa, ela não me pediu exame, ela não pediu vitamina, não me passou nenhuma orientação. Eu falei, viu só, Cris, né? O nome da minha irmã, viu só como que é chato, como que é. A gente fica realmente revoltada. Aí ela falou assim, e ela me mandou comprar um suplemento, um polivitamínico. Daí ela falou, mas eu não vou comprar, porque não sei, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu falei, Cris, não compra. Porque melhor do que você tomar um polivitamínico e acabar tendo vitaminas a mais e até mesmo vitaminas a menos, é a gente fazer o exame de sangue e suplementar exatamente aquelas vitaminas que estão em deficiência com você. E suplementar com uma matéria-prima boa, feita na quantidade certa para você, porque isso sim vai ser muito mais saudável do que você comprar um polivitamínico, que para gestante é tudo mais caro o valor, né? O creme é mais caro, o polivitamínico é mais caro, e aí tomar uma vitamina que nem de qualidade é, e o pior, vai estar tendo vitaminas em excesso e vitaminas em deficiência, né? Então, também estou orientando nela sobre isso, mas o que é o mais importante, minha linda, quando eu te conhecer, quando eu saber sobre a sua rotina, sobre a sua alimentação, funcionamento do seu intestino, ver os seus exames, aí eu vou conseguir realmente te dar um norte, te dar um passo a passo. Você vai seguir essa orientação e conforme a gente vai fazendo o seu retorno, eu vou te conhecendo mais ainda. E você também vai conhecendo mais ainda como o seu corpo vai reagindo e se adaptando com aquela alimentação, com aquela suplementação,
tá? O nosso corpo, ele tende a se adaptar muito rápido. A gente chama de efeito platô. E aí, muitas vezes, quando atinge esse efeito platô, eu falo em emagrecimento ou ganho de massa muscular, a gente precisa dar uma reviravolta na dieta, no plano alimentar. Ou aumentar uma alimentação, ou diminuir a alimentação, ou colocar uma vitamina, ou tirar uma vitamina, ou colocar a vitamina em dose de manutenção. Então, tudo isso vai ser reavaliado, refeito, conforme você vai fazendo as suas orientações, certo? Porque, como você sabe, como eu sempre falo, o organismo é muito complexo e, olha, não é o objetivo você ser especialista, por isso que você entra por um acompanhamento, que você vai ter um especialista que vai te conhecer, que vai conhecer sobre todas as possíveis alterações, vai dar uma prescrição o mais assertiva possível para que você saia o mais rápido possível disso, tá? Porque, ó, eu não quero mais ninguém ficar indo em clínico geral, em endocrinologista, em ginecologista. Ontem, inclusive, estava vendo aqui uma seguidora, ela estava conversando com a nossa equipe de suporte, estava falando que, olha, ela queria ser orientada nessa fase, porque ela já faz acompanhamento com o ginecologista, mas o ginecologista não fala sobre essa fase, não fala o que ela vai enfrentar. Tanto que quando ela questionou o profissional, eu até postei aqui no meu Instagram, tanto quanto que ela questionou o profissional se ele ia passar alguma orientação ou se ia passar alguma vitamina, ele falou, não precisa, tá tudo certo. Sabe, poxa, com que cara que a gente fica? Uma cara de tacho, né? A gente se sente realmente frustrada, a gente pensa, poxa, tá cuidando mesmo da minha saúde, tá se preocupando comigo, ou quer que eu saia o mais rápido possível aqui dessa sala para vir um próximo paciente, né? E aí muitas vezes a gente acaba ouvindo isso, essas frases desagradáveis que, menopausa é assim mesmo, e é isso mesmo esse sintoma. Se você quiser, tem esse remédio ou esse hormônio, se não, vamos tentar uma terapia alternativa, tentar fazer isso. Daí o que eles fazem? Tenta se acalmar, tenta se estressar. Quando uma pessoa que está irritada, uma pessoa que está ali com os nervos à flor da pele na menopausa, se você fala se acalma, ela fica mais irritada ainda. Tenta se acalmar. Gente, quem tenta não consegue, sabe? Então, você precisa ter a orientação certa para que você consiga e não tente, para que não fique só numa expectativa, numa esperança falsa. Não, eu quero te dar esperança e eu vou te mostrar que realmente dá resultado, tá? Porque além disso, minha linda, como eu falei, você vai ter todo o meu suporte, toda a orientação para você, todo o meu material digital, todas as aulas que já fazem parte do nosso acompanhamento, as futuras aulas que ainda vão entrar, certo? Para te passar tudo isso bem certinho. Doutora, você tem tratamento para hernia do umbigo? Pode ser sem cirurgia, inclusive neonede. Eu atendi essa semana uma paciente que tinha hérnia umbilical, passei toda a orientação para ela. Daqui a 30 dias a gente vai ver como que tá o retorno, mas sem sombra de dúvidas ela não vai precisar recorrer à cirurgia, porque ela vai colocar tudo em prática, vai corrigir todas essas orientações. Entre para o meu acompanhamento que eu também passo para você. Tenho retorno com a endócrino na sexta-feira. Estou em dúvidas agora. Em dúvidas do que, minha linda? Do que a endócrino vai te passar? Qual que é o profissional especialista? Eu vejo que muitos profissionais pedem exame só para mostrar serviço, sabe? Só para mostrar trabalho. Mas na hora de ler o exame não sabe nem ler, muito menos passar uma suplementação para repor aquilo. Não sabe nem se está baixo, se está alto, sabe? Então, você está gastando dinheiro com o quê? Onde que você está investindo seu dinheiro? Onde que você está investindo seu tempo? Maior ainda, aonde que você está depositando a sua saúde? Porque eu sei, gente, que o médico, essa classe profissional, ela é a classe mais respeitada de toda a hierarquia. Se você tá com algum problema de saúde, se o seu médico falou, se a sua médica falou, não importa o que o pastor falou, não importa o que o seu marido falou, não importa o que, sei lá, alguma figura de autoridade tenha falado, não importa. Se o médico, seu pai falou, sua mãe falou, ou sua filha falou, não importa. Se o médico falou, tá falado.
E aí a questão que eu quero que vocês comecem a enxergar é: qual que é o tipo de médico que passou essa informação para você? É um médico desatualizado? É um médico que... Sempre passa aqui um pessoal fazendo barulho. É um médico desatualizado? É um médico que não entende sobre esse assunto, que fala ali meia dúzia de palavras? Sabe? A gente sempre tem... É uma questão que já está muito fixada dentro da nossa mente, até mesmo porque a Bíblia, né, tem casos de médicos e fala realmente que a gente precisa, em muitos dos casos, ter esse auxílio. Então, a questão é: qual que é o profissional que você está realmente ouvindo? Qual que é o profissional que você está depositando a sua atenção? Tá, minha linda? Então, vai lá, faz a sua inscrição. Outra coisa, você tem garantia de 7 dias, tá? Principalmente que eu sei que tem algumas mulheres que ficam com um medo de entrar para o nosso acompanhamento. Então, a Marineide falou assim: tem tratamento para fibromialgia? Tem sim, minha linda. A fibromialgia não tem cura, mas tem tratamento. E não é tomando corticoide ou analgésico ou qualquer outro remédio para dor. É aumentando a sua serotonina e melhorando a sua alimentação, tá? Única forma. Quero dar boas-vindas para as mulheres que tomaram uma decisão essa noite, ó. Não estão vivendo de condição, estão vivendo de decisão. A Francisca, Josiane, Marisa, Rose, sejam muito bem-vindas. Ó, você que ainda não fez a sua inscrição, você tem 7 dias de garantia, tá? Para você usufruir de todo o nosso acompanhamento. Se até 7 dias você viu que não é para você ou aconteceu qualquer imprevisto, é só pedir seu dinheiro de volta, eu devolvo 100%. E outra coisa, minha linda, você consegue se inscrever no nosso acompanhamento. A primeira e melhor forma é o cartão de crédito parcelado, tá? Seu acesso cai na hora, minha equipe já chama você, já inicia suas orientações, você consegue parcelar em 12 vezes R$ 73. Segunda forma é o Pix à vista, que fica R$ 737. Também o seu acesso cai na hora, minha equipe já chama você. Vamos passar aqui, ó, como que você vai fazer para se inscrever. Você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail e o seu número do WhatsApp com o DDD da cidade que você fala. Se você já se inscreveu para o nosso acompanhamento e ninguém me chamou, Gil, olha, me inscrevi ontem, ninguém me chamou, provavelmente você colocou o seu número do WhatsApp errado, minha linda. Então faz o seguinte, manda uma mensagem no Instagram, tá? Corrigindo o seu número do WhatsApp. A minha equipe vai achar no sistema e vai corrigir e entrar em contato com você, tá? Então coloca o seu número do WhatsApp certinho. Depois você vai escolher a forma de investir no seu acompanhamento. Lembrando que são 12 vezes R$ 73. Tem o Pix à vista. Sou paciente, super recomendo. A Marilane falou: um beijo, minha linda. A Ana Paula perguntou: o acompanhamento será em aulas assim? Não consigo acompanhar as aulas, estou perdendo. Olha só, Ana Paula, não é assim, tá? Essa semana que eu tô fazendo é uma semana pós-evento, tá? Mas as aulas do nosso acompanhamento já estão disponíveis no link que você teve acesso. Então, ali já tem todas as aulas, são aulas curtas. Então, vai ter aula... Vamos mostrar ali os módulos? Ó, são 12 módulos e, além disso, tem o nosso módulo extra, que é o treinamento intensivo da libido. Então, o primeiro módulo é que você vai usufruir melhor do nosso material digital, do nosso curso. O segundo é como você vai conhecer cada vez mais o seu organismo. O que aconteceu de alteração no organismo entrando nessa fase do climatério e da menopausa. O terceiro módulo, você vai entender como organizar e otimizar o seu dia a dia na cozinha. Fazer os alimentos para que durem, para que eles sejam menos perecíveis ali na sua geladeira, organizar a geladeira, fazer feijão, arroz, um modo de preparo dos alimentos do jeito certo. O nosso módulo 4 é de sintomas. Então, ali a gente vai direto nos sintomas. Fogacho, ansiedade, insônia, dor nas articulações, enxaqueca, visão ruim, queda de cabelo. Então, são aulas curtas, tá? Essa aula ela é dividida em teórica e prática. O que acontece para ter fogacho, como tratar fogacho e receitas para fogacho. O que acontece para ter enxaqueca, como tratar enxaqueca e receitas para enxaqueca. Nosso módulo de suplementação, ele é muito interessante para você entender mais sobre cálcio, magnésio, vitamina B12, colágeno, selênio, zinco. Então ali eu falo sobre todos os suplementos que são essenciais na fase da menopausa.
coenzima Q10, muitos outros, ômega 3. O módulo 6, que é o de gastronomia, ali eu te ensino todo tipo de receita para quem ama cozinhar, para quem não é muito chegado a cozinhar. Então, uma receita melhor do que a outra: geleia, granola, panquequinha, coxinha, empadão, lasanha, tudo que você imagina de receita, a gente tem aula ali. Tem também o nosso módulo de receitas de Natal, que ele serve para fazer em qualquer época festiva. Aula semanal, toda quinta-feira, 10h30 da manhã. Aula de doença. E o melhor de todos é o nosso treinamento intensivo da libido. Gente, esse treinamento, ele é composto de 12 aulas, também é teórico e prático, tem receita, tem suplementação. Eu falo a fundo sobre os 8 pilares da libido, como você ressignificar crenças que estão te bloqueando, como você voltar a ter um bom relacionamento com o seu parceiro, como você se conhecer melhor na cama, como você conhecer melhor o seu marido na cama, para que os dois tenham prazer. Então é um módulo assim, ó, maravilhoso, e tudo isso você vai ter acesso por momentos que forem melhores para você, no intervalo do trabalho, em casa, quando, tá ali, ó, meia horinha, não tem nada para fazer. Pega ali, ó, e assiste uma aula de 20 minutinhos. Deixa já separado um caderno, corre na papelaria, corre nessas lojas de utilidades de casa, compra um caderno só para você fazer as anotações, porque lembra, gente, papel aceita tudo. E segundo a neurociência, tudo que você anota, você lembra de 30 a 40%. Você não anota, a chance de você lembrar é apenas 10%. Então, quase insignificante, 8 a 10%. Então, anote tudo, vai fazendo as suas anotações. Tem apostila, você consegue imprimir numa papelaria, encadernar bonitinho, ou pede para o filho, para a filha imprimir. Então, se organize. Para tudo que você vai aprendendo, você vai colocando em prática, tá? Porque é muito importante você entender o que está acontecendo com o seu organismo para debater até mesmo com outras pessoas. Porque as pessoas que não sabem o que é menopausa, que não sabem o que é sintoma, que não sabem o que acontece de alteração, vão taxar você de louca, vão rotular você como uma mulher velha, como uma mulher que não pode mais engravidar, que não pode mais menstruar, que não serve mais para isso. E não, você tem que bater no peito e falar assim: a menopausa não me representa, os sintomas, na verdade, da menopausa não te representam. Só que você está numa fase normal, assim como qualquer outra fase da vida. Assim como a menarca, assim como a adolescência, assim como a vida adulta, assim como a gestação. A única característica da menopausa é você não menstruar mais. Mas você não precisa ter um rótulo aqui, ó, uma mulher que vive com fogacho, uma mulher que é irritada, uma mulher que é impaciente, uma mulher que não serve mais para isso. Não, você serve para muita coisa, minha linda. E esse rótulo de mulher velha, de menopausa no pejorativo, ele não serve para você. Ele não vai te rotular, você não vai ser adesivada com esse título, tá? Porque você é uma mulher dona da sua vida, madura, independente financeiramente, cuida dessa casa, filhos criados, netos muitas vezes já ali grandes ou, né, chegando netos. E aí chega uma fase de você o quê? Usufruir, aproveitar. Não é uma fase para você ficar sofrendo, para você ficar cansando. Minha linda, um beijo para você. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui, ó, nessa aula que foi incrível. A gente falou muito sobre os cuidados essenciais na saúde íntima da mulher que está no climatério, na menopausa. Um beijo, vai lá, faz a sua inscrição. Eu quero você aqui, ó, do outro lado. E Lusque, ó, não é difícil, tá? Você vai ver que é a melhor fase da sua vida. Eu vou te provar. Vem pro meu acompanhamento que você vai vivenciar isso na sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você. Um beijo.